Olá! A partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Paulo Bauer. E o nosso tema é uma análise do que serão as perspectivas de trabalho em 2016 a partir do ponto de vista econômico. Nós estamos aqui em meados de fevereiro, onde o Brasil sofreu mais um rebaixamento, né, no critério de análise internacional da sua possibilidade como investimento. Nós temos também uma sondagem feita pela Confederação Nacional das Indústrias, apontando que 38% do parque industrial brasileiro está parado. Então, as perspectivas vistas assim, um recorte econômico, elas são, no mínimo, preocupantes, como o Senado já vem alertando desde 2015, né, senador? É verdade, Tânia. Nós temos hoje um grave problema no país. Além da crise ética e da crise política, que se relacionam à corrupção e à falta de diretrizes do governo e que afeta a questão política, nós temos essa crise econômica, fruto de uma falta de política industrial, fruto de uma política econômica equivocada, que se voltou muito mais para o aspecto político eleitoral e com interesse de vitória eleitoral do que propriamente para a construção de uma condição econômica sólida. Hoje nós temos desemprego no país, hoje nós não temos nenhum investimento significativo no parque industrial do país. Hoje nós estamos vendo a queda dos preços das commodities, ou seja, dos grandes produtos que garantiam ao Brasil a receita pela exportação, por exemplo, de minério de ferro, de soja, de milho. Isso tudo hoje não está tão ativo e tão forte no mercado internacional. Sem falar na questão do petróleo, que baixou muito o preço e, portanto, também traz problemas para o Brasil, já que nós produzimos petróleo, somos autossuficientes, mas nós não temos mais o preço do petróleo no nível que precisaríamos ter para remunerar os investimentos. Então, nós estamos hoje numa situação muito grave e o que a Federação das Indústrias e a CNI apontam é absolutamente verdadeiro. O meu estado, que é o estado de Santa Catarina, que sempre foi o estado que sofreu por último as consequências de uma crise econômica e foi o primeiro a se recuperar da crise, porque nós temos uma indústria muito diversificada, um outro padrão industrial diferente do padrão brasileiro, onde micro e pequenas empresas são o número mais expressivo da economia. Hoje nós estamos vendo, mesmo em Santa Catarina, a crise chegar e não sair mais. E as empresas diminuindo produção, diminuindo o número de empregados, diminuindo o espaço físico, porque diminuíram as vendas, não há como inventar. A verdade é que o governo não tem política para o desenvolvimento do Brasil, política econômica. E de outro lado, nós temos que considerar que se uma agência internacional de avaliação econômica reduz a classificação do Brasil para baixo, é porque outros países estão tendo classificação para cima. Porque o dinheiro no mundo corre para cá e para lá. Então, muitos investidores que pretendiam investir no Brasil não vão investir mais, vão investir em outros países. E quem já tinha investido vai tirar daqui para colocar lá. E nós vamos ficar aqui ilhados em relação ao mundo. E olha que em países vizinhos, por exemplo, como a Argentina, que acabou de passar por uma eleição e fez uma mudança do ponto de vista de ideologia, do ponto de vista de estratégia, já pela via eleitoral, nós estamos vendo os investidores começarem a acenar com perspectiva de apostar na Argentina. Isso nos preocupa, porque o Brasil perdeu todos esses anos recentes de perspectiva e de possibilidade de realizar investimento, de se consagrar como líder mundial. Mas o que fazer? O governo do PT preferiu construir porto em Cuba, preferiu viabilizar e financiar metrô em Carracas, o governo do PT resolveu financiar partidos governados por ditaduras na África, e isso evidentemente não trouxe nenhum benefício para o povo brasileiro, nem para o trabalhador do nosso país. Mas, assim mesmo, nesse momento, o Poder Executivo convida o Congresso, ou chama o Congresso para ajudar a estruturar um ajuste fiscal. Porque há um crivo que passa por aqui. Propõe, por exemplo, a volta da CPMF. Então, nesse quadro, nesse cenário que o senhor descreve, como é que fica essa relação? Como é que se constrói uma saída? Porque há uma expectativa de que o Congresso, de alguma forma, ajude nessa construção, né? Era preciso que, primeiro, a presidente e o governo dessem
bons exemplos de racionalidade, de busca da eficiência, de acertos específicos na área da gestão financeira do governo, visando baixar o juro. O juro no Brasil é muito alto, não há quem consiga governar e administrar as contas públicas com essa taxa de juros que são praticadas hoje. E parar de fazer mágica. A mágica na contabilidade, a mágica na gestão financeira, ela é muito prejudicial, porque ela só serve para enganar. Enganar a sociedade, enganar o investidor, enganar quem pretende investir com segurança. Agora mesmo, a decisão do governo, já anunciada, de resgatar ou de sequestrar o dinheiro dos precatórios que os credores destinatários não sacaram, para fechar o caixa do governo, é uma agressão absurda a todos os princípios da legalidade. Uma família, uma pessoa, uma empresa que teve um prejuízo por conta de uma ação governamental, entra na justiça, briga por 20, 30 anos para receber o que lhe é de direito, e quando o dinheiro finalmente é depositado na conta, o governo vai lá, olha e diz, opa, você passou 2, 3 anos sem sacar esse dinheiro, então eu vou pegar ele de volta. Imagina o que seria se daqui a pouco o governo, procurando mais uma solução, fosse na Caixa Econômica e conferisse quantas velhinhas e velhinhos no Brasil têm conta de poupança e não estão sacando a poupança faz mais de 2, 3, 5 anos, então o governo vai pegar esse dinheiro e sequestrar para gastar e fechar suas contas. Isso não é concebível num país onde nós temos um regime democrático, onde nós temos instituições sólidas, onde nós precisamos fazer as leis valerem. E não ficar alterando a lei ao sabor das dificuldades ou das necessidades do governo. Nós queremos, acima de tudo, que o governo indique caminhos, e esses caminhos podem ser indicados através de alguns exemplos. Redução de cargos, redução de ministérios, eficiência da máquina pública, parceria público-privada. Eles deveriam investir e acreditar, por exemplo, nas possibilidades de iniciativa privada investir em projetos e em obras de infraestrutura cada vez mais. Poderíamos receber grupos de todos os lugares do mundo desde que tivéssemos segurança jurídica. Não temos. Por quê? Porque o governo não oferece essa segurança para nenhum tipo de investidor. Então, nós, na verdade, precisamos e devemos confiar que as coisas mudem. Agora, a expectativa é que elas demorem um pouco para mudar, porque, infelizmente, mudar mesmo só na próxima eleição. Enquanto isso, há alguma possibilidade do Congresso colaborar ou sugerir ou criar, exceto que isso é uma área, é uma atribuição do Executivo, mas na estruturação de uma política para, por exemplo, para os setores da economia, como o da indústria, que a gente vê passar por algum tempo, já está passando por essa dificuldade, que chega nesse quadro preocupante, né, senador? Eu, aliás, ainda devo me referir à pergunta anterior, Tânia. Diga. CPMF, nem pensar. O meu voto, o governo não terá. Não é possível criar mais um imposto, mesmo que ele seja só para quem tem conta bancária, mesmo para que ele seja só para quem tem uma renda acima de X, mas se você cobra mais imposto de quem tem um pouco mais, você automaticamente faz com que aquele advogado, aquele médico, aquele profissional liberal vá cobrar mais caro pelos seus serviços de quem precisa deles. Então, de alguma forma, o mais fraco acaba pagando a conta. O Congresso pode ajudar, mas o governo tem que primeiro conquistar a confiança dos seus aliados. O governo não tem o apoio e nem a confiança dos seus deputados e dos seus senadores, que integram a bancada de situação nas duas casas do Legislativo. E por que não tem? Porque deputados e senadores vão todo final de semana para o interior do país e sabem o que está acontecendo. O desemprego, a falta de obras públicas, a ineficiência, os problemas na saúde, os problemas em todas as áreas são muito grandes, muito gritantes. Isso para não falar da roubalheira, da corrupção, dos fundos de pensão quebrados e tudo mais. Então, eu diria que nós precisaríamos e vamos, obviamente, analisar cada proposta, cada sugestão, cada ideia que o governo encaminhar para as casas, porque é de competência do governo apresentar proposições na área tributária, na área econômica. Um deputado e um senador não podem tratar desse assunto por iniciativa própria, lamentavelmente.
mas esse é o nosso regime, o nosso sistema político e a nossa Constituição. Então eu considero que os exemplos que precisam ser praticados pelo governo e, acima de tudo, a inteligência que o governo deveria usar para que nós tivéssemos outra vez a economia sendo movimentada. Quando o presidente Lula estava no governo e o mundo sofreu uma crise, o que ele fez? Ele tirou imposto do carro, tirou imposto de geladeira e de fogão, tirou imposto de material de construção e o país continuou andando. Abriu linhas de crédito, né? Facilitou o crédito também. Ele fez, né? isso. Por mais que a gente tenha hoje questões a colocar e críticas a fazer ao ex-presidente e ao líder maior do PT, na verdade, aqueceu a economia naquele momento. Nesse momento específico, ele encontrou uma maneira de fazer o Brasil andar. Hoje eu pergunto, ao invés do governo querer aumentar um imposto ou criar um imposto novo como a CPMF, o governo deveria reduzir o imposto para que a pessoa tivesse mais dinheiro no bolso, e com mais dinheiro no bolso comprasse mais geladeira, comprasse mais um tênis, comprasse mais uma camisa ou comprasse mais um fogão. Porque isso gera, outra vez, atividade industrial, gera a criação de emprego e gera imposto para o governo. O governo não faz isso. Ele mata a galinha dos ovos de ouro, ao invés de mantê-la viva e animada. Então, se nós não temos um governo que esteja propenso e interessado em fazer isso, nós temos que reconhecer, só tem um governo que quer fazer o quê? Bolsa Família, programas sociais, porque para o governo, para o PT, quanto pior, melhor. Se estiver ruim para o povo, melhor para a política que eles querem preservar. Bom, a gente encerra então essa edição do programa Argumento. Agradeço a sua presença, senador. E é nosso convidado em 2016, então, para a gente discutir nessa situação. Com muito prazer, muito obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Quando você quiser rever esse ou outros nossos programas, acesse o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.